Boa noite a todos. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Para até que nos honra mais uma vez com sua presença. Trecho bíblico da noite, senhor presidente, fala de Jeremias 29, 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Em discussão a ata do dia 10 de março de 2015. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Senhor presidente, temos aqui um ofício da número 8, 2015, protocolado sob número 0833, de autoria do prefeito S. de Oliveira Kerst, que, invocando o artigo 15º, inciso 17 da Lei Orgânica do Município, solicita a Vossa Excelência e aos demais nobres edis, integrantes desta colenda Casa de Leis, autorização para o seu afastamento no período compreendido entre dia 7 a 22 de abril do corrente ano. Para fins de viagem oficial ao Japão, representando o município de Paranaguá, na forma do convite formulado pelo Consulado Geral do Japão, conforme cópia anexa, para participação da missão econômica e de amizade dos 120 anos de relações diplomáticas Brasil-Japão, liderado pelo deputado federal Luiz Nishimori, com a finalidade de buscar parcerias em diversas áreas, é que venho solicitar o diferimento do presente pedido. Continuando, temos o projeto de lei protocolado sob o número 871, de autoria do vereador Marcos Antônio Lia Roque, que estabelece que a sobra anual orçamentária do Poder Legislativo, relativo ao ano de 2015, será destinado a título de subsídio à tarifa de ônibus dos estudantes do município de Paranaguá no ano de 2016. Requerimento protocolado sob o número 845, de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, que requer que a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão nos informe, tendo em vista notícias vinculadas nos jornais, entre eles Apocalipse New, na segunda quinzena de agosto de 2013, se existe algum projeto referente à construção de uma ponte ligando o continente à Ilha dos Valadares, nesse município. Da mesma forma, o protocolo número 846, também da autoria do vereador Carlinhos da Ilha, que requer ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem que nos informe da existência de projeto referente à construção de uma ponte ligando o continente e os Valadares. Requerimento protocolado sob o número 855, de autoria do vereador Jaci de Oliveira Moraes, que requer a constituição de uma comissão especial de investigação, CI, sobre a empresa DFF, Serviço Construção Civil e Naval Limitada, que presta serviço de transporte de balsa entre o continente e o bairro Rodeio dos Valadares, nesse município de Paranaguá. Requerimento protocolado sob o número 858, da autoria do vereador Adalberto Marcos de Araújo, requer que seja mandado lavar nas análises desta Casa de Leis, voto de louvor e congratulações à atleta Maria Fernanda Alves da Silva de Jesus pela conquista do primeiro lugar na primeira etapa do Campeonato Paranaense Egípcio, categoria peso leve, disputada em Curitiba nos dias 21 e 22 de março de 2015. Requerimento protocolado sob o número 859, de autoria do vereador Adalberto Marcos de Araújo, requer que seja mandado lavar nos anais desta Casa de Leis voto de louvor e congratulações à atleta Maria Eduarda Alves da Silva de Jesus
pela conquista do primeiro lugar na primeira etapa do Campeonato Paranaense Jiu-Jitsu, categoria peso pesado, disputado em Curitiba nos dias 21 a 22 de março. Requerimento protocolado sob o número 863, da autoria do vereador Jacir de Oliveira Moraes, requer voto de congratulações ao digno pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, senhor José Alves da Silva, pela passagem do seu aniversário. Requerimento protocolado sob o número 864, também da autoria do vereador Jacir de Oliveira Moraes, que requer voto de louvor ao ilustre senhor Tabajara Machado de Souza Júnior, pelo belo exemplo de cidadania ao investir do seu próprio recurso financeiro e dedicação à restauração, à doação da Praça do Japão nesta cidade. Dando início à indicação, temos aqui a indicação sob o número 806, da autoria da vereadora Sandra Regina das Neves, solicita ao chefe do Executivo serviço de extensão de rede elétrica na rua 175, bairro do 7 de setembro. Indicação protocolada sob o número 807, da autoria da vereadora Sandra Regina das Neves, que solicita ao chefe do Executivo serviço de construção de uma boca de lobo na rua 33, em frente à pizzaria do senhor Afonso, bairro do Vila Bela, Ilha dos Valadares. Indicação protocolada sob o número 808, da autoria da vereadora Sandra Regina das Neves, que solicita ao chefe do Executivo serviço de reparo e manutenção na boca de lobo da rua 32, frente ao material de construção Pingo, no bairro do Vila Bela e dos Valadares. Indicação protocolada sob o número 809, da autoria da vereadora Sandra Regina das Neves, que solicita ao Executivo serviço de drenagem e pavimentação na rua 13, bairro de Tiberê e dos Valadares. Indicação protocolada sob o número 819, da autoria do vereador Benítez Nagel, que solicita estudos técnicos para implantação de 2 lombadas na rua Cosme Damião, número 100, no bairro da Labra. Indicação protocolada sob o número 820, também da autoria do vereador Benítez Nagel, que solicita com urgência pavimentação das ruas TV Sebastião L. da Silva e TV Calim Paulo, Travessa Calim Paulo, situado no bairro Parque São João. Indicação protocolada sob o número 821, de autoria do vereador Benítez Nagel, que solicita estudos técnicos para a recolocação de um poste na rua Arlindo Piovisan Vidal, esquina Quituxu, Takayama. Indicação protocolada sob o número 822, também do vereador Benítez Nagel, que solicita encaminhamento desse requerimento aprovado pela Câmara Municipal em anexo ao abaixo-assinado de moradores da região. Indicação protocolada sob o número 828, de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, que solicita à Secretaria Regional da Ilha dos Valadares que proceda a reparos na caixa de passagem de manilha na rua 12, bairro de Tiberê, próximo à padaria do Tiberê. Indicação protocolada sob o número 834, de autoria do vereador Josias de Oliveira Ramos, que solicita troca de manilhas, colocação de boca de lobo, terraplenagem, bicas corridas na rua 33, bairro Vila Nova e dos Valadares. É o que tinha como indicação e requerimento, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria de pedir a esta casa a apreciação da inversão de pauta dos trabalhos dessa noite. Em votação. Está no painel? Em votação, a pedido do vereador Nagel para inversão dos trabalhos. Em votação. Vamos concluir a primeira votação? Depois eu falo.
quê? Da abstenção. Pois não, vereador. Quantos oradores estão inscritos para essa noite, senhor presidente? Além desse, vereador. Eu vou me inscrever também. Eu vou me inscrever. Não, mas deixa, senhor. Não se inscreva. Não se inscreva. Vereador, precisa encerrar a votação para a gente saber quantos vereadores inscritos tem. Tinha só Tinha vereador Bar? não, é só para só tinha um vereador. Tá ok, presidente. Mas deve ter uns 10, eu acho. Não, só tinha eu, senhor presidente. Não, mas tem mais aqui. Tem mais. Inscrito só tinha eu, senhor presidente. Tudo bem, vereador, mas inscreveram-se outros vereadores. Sim, mas não tinha, só tinha um. Mas não é privilégio só seu. Ia. Não está aprovado. Presidente, eu gostaria de pedir uma questão de ordem para apresentar a homenageada deste vereador, com um voto de louvor, a jovem atleta de apenas 10 anos, a Maria Eduarda de Jesus, que foi campeã da primeira etapa do Circuito Paranaense de Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana em Curitiba. Ela é atleta aqui do mestre Ocimar e conquistou, para nosso orgulho, este título, e ela já tem experiência, inclusive, de campeonato mundial. Então, fica aqui a nossa homenagem, a homenagem da casa. Ela tem apenas 10 anos. Isto, vem aqui, querida, para que todos a conheçam. A sua irmã também participou, senhor presidente, e com apenas 5 anos de idade, a sua irmã também foi campeã da categoria dela, da categoria peso leve, que é a Maria Fernanda. E a Maria Eduarda foi campeã da categoria peso pesado, ela com 10 anos, mais um título na galeria de conquistas desta jovem atleta. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 4004/2015, autoria do vereador Benedito Nagel. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de colocar, são 3 projetos de leis com o mesmo conteúdo, se fosse possível colocar em bloco para ser votado. O projeto é seu. São 3, né? Então, em discussão o projeto de lei. Projeto de lei 4404/2015, protocolado sob o número 185/2015. Projeto de lei 4407/2015, protocolado sob o número 403/2015. E o projeto de lei 4409/2015, protocolado sob o número 426/2015. Em discussão os 3 projetos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos nobres pares a aprovação desses 3 projetos de leis. São 3 pessoas, mas o conteúdo é o mesmo, o assunto é o mesmo.
Só queria frisar aqui com respeito ao pastor José Souza. Pastor José Souza veio com apenas alguns meses para Paranaguá com sua família, e aqui ele pôde crescer, estudar, constituir a sua família, e por muitos anos, praticamente 50 anos, evangélico, e veio a ser consagrado a pastor da Igreja Assembleia de Deus, da qual tinha ali um ministério bastante relevante. Ele era pastor, tesoureiro geral das Igrejas Assembleia de Deus de Paranaguá, e também era o administrador das igrejas. Prestou um trabalho bastante relevante a Paranaguá, e com isso eu peço ao apoio dos demais companheiros que provavelmente a família Souza, como é conhecida em Paranaguá, elas vão se sentir honradas com a aprovação desse projeto de lei, e a família assembleiana, que é composta de aproximadamente 7.500 membros, vão ficar também honradas com a aprovação desse projeto. Para discutir, vereador. Vereador Adalberto. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Nagel pela designação do pastor José de Souza, recentemente falecido, para que a nossa cidade receba uma rua com o seu nome. Realmente serviços relevantes prestados não só à causa evangélica, mas também na assistência social aqui da nossa cidade. Da mesma forma, a homenagem ao senhor João Monteiro, e da mesma forma a homenagem à dona Pedrina Mendes Nagel, me parece ser a genitora do vereador. Parabéns, vereador, pela iniciativa. Senhor presidente, eu também gostaria de comentar sobre a pessoa do pastor José de Souza, irmão do atual pastor da Vila Guarani, o pastor Valdeir, em que nós estivemos entregando, inclusive, o título de cidadão honorário a ele, e fazia um trabalho extremamente valoroso na Igreja Assembleia de Deus Sede, como tesoureiro, e infelizmente veio a falecer recentemente, e certamente esta é uma grande homenagem do vereador Nagel e desta casa ao ilustre pastor da Igreja Assembleia de Deus, José de Souza. Em discussão. Em votação. Em votação, os 3 projetos em bloco. Vereador Elton. Aprovado. Em discussão e votação, o requerimento protocolado sob o número 845/2015, autoria de João Carlos Alves Rodrigues. Em discussão. Senhor presidente, eu vejo aqui também que nós temos 2 requerimentos, o 845 e 846, que poderia ser votado na mesma ocasião, senhor presidente. 845 e 846. Mesma forma. Mesma situação, mesmo assunto. Em votação, então, o requerimento do número 845/2015, de autoria de João Carlos Alves Rodrigues. E 846/2015, de autoria do João Carlos, da mesma forma, votação em bloco.
Em discussão, em votação. Discutindo, senhor Ah, presidente. desculpe. Discutindo, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha, em especial os moradores do Valadares, que se fazem presente, é público e notório que se faz necessário, urgentemente, a construção Ponte Continente Ilha dos Valadares. Os moradores da Ilha dos Valadares, os comerciantes da Ilha dos Valadares, as empresas que prestam serviço na Ilha dos Valadares, a própria Secretaria Regional da Ilha dos Valadares e os demais segmentos não sabem mais a quem recorrer por conta da inoperância do serviço de balsa. Hoje mesmo, o Valadares parou por falta desse serviço. Não é admissível que o usuário, para chegar até a Ilha dos Valadares, não é admissível que o próprio município, para atender às demandas da ilha, fique com seus equipamentos 3 até 4 horas, aguardando para poder fazer a sua travessia, e até, a maioria das vezes, retornando com material para o setor de origem. Assim sendo, rogamos aqui a quem cabe uma definição quanto a esse projeto, mesmo porque, quando estivemos no mês de agosto de 2013, em audiência com o senhor governador do estado, lá foi mencionado a construção da ponte para a Ilha dos Valadares, e que a mesma tinha como ponto de partida final da rua Professor Creto, bairro do Ponto do Caju. E aqui uma matéria que relata um pouco do nosso encontro com o senhor governador. Governador Beto Richa e deputado estadual Silzinho Marão, no encontro com os vereadores da cidade de Paranaguá. E aqui um trecho da matéria publicada no jornal Apocalipse. No encontro, o representante do município entregaram um manifesto ao chefe do Executivo Estadual, pedindo apoio para a obra em áreas como segurança, educação e infraestrutura. Segue. O vereador Arnaldo Maranhão destacou que união, representatividade política, o encontro foi muito satisfatório, porque houve percepção geral de que as conquistas para a cidade, como é o caso da construção de uma nova ponte até os Valadares e a construção de uma delegacia modelo, podem ocorrer com maior velocidade se houver força e representatividade política. Assim enfatizou o vereador Arnaldo Maranhão. Assim como também temos uma recém-matéria do mês de janeiro da revista Caiçara, em sua edição 59, onde o prefeito municipal esteve no gabinete do senhor Artagão, reivindicando a construção da ponte para a Ilha dos Valadares. Conforme o relato da matéria, que diz: o prefeito Edson Kersten vai pleitear a construção de uma ponte em substituição à atual passarela para a Ilha dos Valadares. Para dar andamento à questão, o prefeito encontrou-se com o deputado estadual Artagão Júnior em Curitiba. Atualmente, a Ilha dos Valadares tem mais de 25 mil moradores, sendo considerada o maior bairro da cidade de Paranaguá. A construção da passarela datada de 1980, onde aqui eu faço uma correção, que foi em 1991, e foi inicialmente projetada para permitir a passagem de pedestres. Mesmo após o seu alargamento em 1994, que também eu corrijo, que foi em 2003, a passarela só permitia o acesso de carros oficiais e veículos de emergência.
De acordo com o prefeito, o crescente aumento da população residente nas Valadares, o maior número de carros, o crescimento do comércio local exigem uma solução definitiva. E isso passa pela construção de uma ponte de verdade, que permita o trânsito seguro, ágil de carros, caminhões, abastecimento, veículos de emergência, dentre outros. Vamos brigar para implantar essa melhoria e sabemos que temos o apoio da população da Ilha dos Valadares, disse assim o prefeito Edson Kester. Portanto, senhores, plateia que nos honra a sua presença, estamos aqui diante de mais um desafio, de um projeto que virá, sem sombra de dúvida, transformar e valorizar ainda mais a nossa comunidade. Vejam assim, sem a ponte, o progresso da ilha ficará estagnado como está, por conta da falta de um melhor acesso. Assim sendo, peço a benevolência dos demais pares para aprovação do meu requerimento. E, por fim, um grito de alerta às autoridades. Ponte para a Ilha dos Valadares já. São assim as minhas considerações, senhor presidente. Em discussão. Sobre esse requerimento de Vossa Excelência, né, vereador Carlinhos? Exatamente. Inclusive, na sua defesa, Vossa Excelência cita meu nome. Então, eu agradeço essa citação, no sentido de que tudo o que nós falamos à época vem de encontro à situação que hoje passa a Ilha dos Valadares. Nós sabemos que a Ilha dos Valadares é uma região populosa, uma região muito carente, e que sempre em época de eleição surgem aqueles planos mirabolantes. E Vossa Excelência, como a vereadora Sandra Neves e o vereador Jacizinho, se me permita, que residem naquela região, sabem que a população da Ilha dos Valadares está cansada já de tanta promessa. Então, existe realmente a promessa de uma nova ponte, e nesse sentido que Vossa Excelência apresenta esse requerimento, mas eu endosso e reforço todas as minhas palavras da questão da força política que o Paranaguá e o litoral tanto necessita. Então, me somo a Vossa Excelência nesse requerimento, no sentido de que as melhorias realmente aconteçam na Ilha dos Valadares, porque o governo municipal não tem as mínimas condições de construir uma ponte, condições financeiras que eu digo. Isso tem que realmente vir um aporte do governo estadual e, quem sabe, até um aporte do governo federal. Mas a gente entende que a ilha, pelo crescimento que teve nos últimos anos, um crescimento fora do normal, a ilha hoje deixou de ser um bairro mais populoso de Paranaguá e passou a ser, pode ser considerado até uma cidade, um outro município. Então, Vossa Excelência encontra abrigo deste vereador, na certeza de que estamos juntos nesse requerimento, para que o governo possa, de uma vez por todas, realmente afirmar o que existe de concreto. Projeto, realização, licitação, porque, enfim, né, tem eleição, de 2 em 2 anos tem eleições gerais, e logo depois de 2 anos outra eleição municipal, e a ponte da Ilha dos Valadares sempre é requentada na época da eleição. Então acho que não há mais necessidade de requintar mais nada, né? Porque o cidadão que entrar ali na Ilha dos Valadares e prometer uma nova ponte, o morador da ilha vai ficar de novo essa mesma promessa. Então, Vossa Excelência tem razão quando apresenta esse requerimento. Em discussão, senhor presidente. Para discutir, vereador. Senhor presidente, eu não teria como eu me calar nessa situação, nesse pedido que o vereador Carlinhos da Ilha está solicitando de esclarecimento, Secretaria de Planejamento, até porque quando houve a cessão do espaço onde hoje está o aquário,
a Secretaria de Planejamento e mais a Secretaria de Planejamento do Estado esteve nesta casa e informou que uma das concessões, por conta da cessão de área de terra onde está o aquário, uma das concessões seria o melhoramento da passarela da Ilha dos Valadares, o aumento desse espaço ou uma nova ponte. E, infelizmente, passou-se mais de ano já e, infelizmente, isso não foi encaminhado. Enquanto pessoa que nasceu na Ilha dos Valadares, senhor presidente, eu não vejo a comunidade melhor, mais forte, com serviços de saúde, de educação e de comércio melhor, sem uma ponte mesmo. Senhor presidente, o serviço de balsa, daqui a pouquinho nós estaremos encaminhando uma comissão especial de inquérito por conta do serviço de balsa que hoje faz o transporte ao Valadares. Mas antes de falar dessa questão, eu queria dizer, vereador Carlinhos, que este encaminhamento proposto por Vossa Excelência é de pleno êxito e eu acredito que a gente tem que ter uma informação concreta do poder público municipal até para que possamos encaminhar melhores projetos para a comunidade. No final do ano, por conta de um intento terrível na Ilha dos Valadares, que foi a paralisação da empresa DFF por mais de 2 meses, e graças a Deus, a empresa F. Andrés, que estava naquele momento fazendo um serviço, a CAB prestou ou foi a guarida da comunidade, senão nem alimentos, vereadora Sandra, nem alimentos nós teríamos no final do ano passado, e quem deixou para fazer alguma construção na Ilha dos Valadares no final do ano, certamente ficou de mãos vazias, sem fazer o intento que queria fazer na sua residência, porque só os alimentos e só os produtos mais necessários à comunidade foi transportado para lá. E foi salvaguarda por conta de uma empresa chamada F. Andrés, que foi fazer um serviço para uma empresa terceirizada de Paranaguá. Então, é público e notório a necessidade de uma ponte para a Ilha dos Valadares. No dia 23 de dezembro, eu estava com o prefeito, até então ele não entendia necessário fazer uma ponte para o Valadares, e ele, naquele dia, eu encampei com ele um movimento, e eu gostaria, vereador Carlinhos, de nós encaminharmos uma moção de apoio de toda a comunidade do Valadares, para que toda a comunidade se una com sua assinatura, com o seu RG, com o seu telefone de apoio ao prefeito, para que busquemos em Brasília a forma mais ágil, mais concreta, de se buscar recursos para fazer esse intento. É o que havia, senhor presidente. Parabéns pelo encaminhamento, vereador. Em discussão. Senhor presidente, ouvindo atentamente a discussão dos vereadores, é legítima essa reivindicação, é legítima essa preocupação dos vereadores, principalmente ali da Ilha dos Valadares, vereador Carlinhos, parabéns por essa preocupação, e realmente tem que chamar a responsabilidade as nossas autoridades, a qual realmente tem essa tarefa, que é o governo do Estado e os deputados que possam realmente interferir e, o mais rápido possível, ver a construção de uma nova ponte. Eu queria deixar, vereador Carlinhos, uma sugestão. Depois de aprovado esse requerimento, que provavelmente vai ser aprovado por unanimidade, a semana passada nós tivemos aqui um requerimento no dia 4 de setembro de minha autoria, mas foi de minha autoria, mas a partir do momento que é aprovado por todos os vereadores, é dessa casa. E no dia 4 de setembro, no dia 4 de dezembro, exatamente 3 meses depois, veio falecer aquela criança de 4, 5 anos de idade, ali em frente ao Forte Solo, naquela travessia da Vila São Jorge para o Jardim Samambaia, para ir para os colégios. E então eu aproveitei o requerimento dessa casa, aprovado nessa casa, eu fiz um memorando, juntei com o BO do acidente,
fazendo também um histórico já de outros acidentes que houve ali. Vereador, Vossa Excelência está desviando do assunto, vereador. Não, Por eu estou favor, falando para a aí, senão- sugestão. senão a gente abre- Eu estou falando a sugestão sobre o requerimento dele, que ele encaminhe, como eu encaminhei para os deputados, que foram os mais votados em Paranaguá, que vocês aproveitem esse requerimento e encaminhem também aos deputados, para que eles possam debater ali na Assembleia, porque esse requerimento que eu mandei, a semana que vem vai estar sendo debatido para os deputados, e que eles levem essa responsabilidade ao governo do Estado para que o mais rápido possível possa realmente construir uma nova ponte aqui para o Valadares. Para discutir, vereador. Senhor presidente, demais vereadores e presentes, dentro do tema, naturalmente, vereador Carlinhos da Ilha tem, sem dúvida nenhuma, meu voto favorável, e havia um temor há pouco tempo atrás com relação dos munícipes que moram no Valadares, naturalmente, e também dos que, porventura, passavam ali pela passarela para poder ir continente Valadares, de que a ponte estava insegura. Recentemente, agora, para a informação, aqueles que não têm o conhecimento, a ponte passou por uma vistoria e está segura. Isso é muito importante, porque o que acontece? Às vezes eu tenho encontrado vários munícipes na rua e muitos deles, a ponte é insegura, e enfim, não. Já foi feita uma vistoria e a ponte foi dada, a passarela foi dada como segura. Então, para os presentes aqui, é importante que tenham esse conhecimento. Porventura venha a surgir alguma discussão com relação à segurança ou não da ponte, ou melhor, da passarela, informa-se que a passarela hoje está segura. Senhor vereador Carlinhos da Ilha, eu espero que o governador do Estado atenda a esse requerimento, nos informe, que é do interesse de todos. E, no entanto, eu fico bastante cético, sou muito cético nesse sentido. O governador do Estado não atende nem a Unespar, que é de suma importância, uma emergência, assim, não existe uma palavra mais do que emergência, é emergência absoluta, não atende. Agora, acho pouco provável que vá atender um requerimento dessa casa, que já demonstrou uma falta de respeito Vereador, com todo Vossa o Excelência município tem de que falar Paranaguá. sobre a ponte, vereador. Está desviando o assunto aí. Não estou desviando do assunto, porque quem manda a resposta é ele. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Para discutir? Para discutir, vereador. Presidente, apenas complementando, a iniciativa é válida. De repente, seria o caso, o vereador Maranhão, o vereador presidente Josias, de reunirmos, quem sabe agora, os 17, da última oportunidade foram 14, mas reunir os 17 e ir lá novamente e cobrar. Porque essa promessa, muito embora se possa buscar alternativas no governo federal, essa promessa foi do governador do Estado. Então, tem que cumprir o que prometeu. Né? Me parece, também tem uma outra notícia aí, de que estão inaugurando delegacia cidadã noutra cidade e a nossa vai ficar para trás. Então, realmente, nós temos que nos unir, cobrar as responsabilidades de quem tem direito, e a passarela hoje existente, diferente até do que comentou o colega vereador Ivan, pode até estar segura para transporte de pedestres. Agora, corpo de bombeiros não pode trafegar ali. Então, quando houver uma emergência, nós estaremos ali à mercê de uma tragédia. Então, favorável, parabéns, vereador Carlinhos, e conte conosco. Em votação. Um minuto, vereador. Presidente, eu vou votar favorável, é claro, porque é de interesse da população o requerimento, apesar que o requerimento meu, de minha autoria, no ano passado, com o mesmo teor, não foi aprovado, mas é de interesse da população, vou votar favorável, mas acredito muito pouco numa resposta do governo do Estado, porque todos os requerimentos dessa casa que foram feitos ao governo do Estado não retornou resposta. O governador realmente não olha para Paranaguá com os olhos das promessas que ele fez aqui na cidade. Mas tem o meu voto favorável, vereador Carlinhos. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 855/2015, autoria do vereador Jaci de Oliveira Moraes. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Para discutir, vereador.
Senhor presidente, em 2011, em julho de 2011, se encontraram no Palácio São José o prefeito José Baca Filho, a doutora Ana Paula Pinagaio, ilustre representante do Ministério Público, e o capitão dos portos, o secretário de Serviços Urbanos e 2 procuradores do município. Naquele intento, a procuradora, doutora Ana Paula Pinagaio, procurava fazer uma melhoria no serviço de transporte de balsa na Ilha dos Valadares. Pediu, naquele momento, que fosse melhorado o serviço. E naquela reunião foi encaminhado que a empresa Dona Luzia deveria melhorar o serviço. Final de 2011, na última quinzena de dezembro de 2011, é feita uma licitação na Prefeitura de Paranaguá e ganha essa licitação a empresa DFF. Esta empresa, senhor presidente, não tinha balsa. Participou de uma licitação e não tinha balsa. Ela adquiriu a balsa da família do seu João Tavares, a balsa de nome Luzia 4. E daí, senhor presidente, que esse serviço precariamente foi feito até o ano passado, quando a Capitania dos Portos, através do seu capitão, que foi à televisão e disse que já tinha interditado a balsa por 10 vezes, a balsa foi interditada. Foi quando, infelizmente, no final do ano, a nossa comunidade, a comunidade da Ilha dos Valadares, ficou desguarida totalmente do serviço de balsa. E foi então que, justamente naquele momento, a empresa F. Andrés começava um trabalho de levar o seu material para uma estação de tratamento de esgoto. E aí a prefeitura procurou solucionar a situação para a comunidade do Valadares, buscando que a F. Andrés fizesse o transporte de todos os caminhões que se encontrasse depois que ela tivesse levado todo o seu material. E eu que fiquei nos 2 últimos meses do ano, quase 3 últimos meses do ano, quase todo dia indo aqui no local que chegam as balsas, eu vi caminhoneiro ficando há quase 48 horas ali, à espera de que a F. Andrés pudesse levar a balsa, o seu caminhão, para o Valadares. Senhor presidente, não teve mais como este vereador encaminhar uma outra forma de solução do problema, ainda que esta empresa DFF tenha agora uma balsa nova, mas infelizmente as balsas, ainda apesar de nova, ela tem dado vários problemas e o rebocador que existe, infelizmente, consecutivamente ele tem quebrado. E de ontem para hoje, está da mesma forma quebrado e deixando a comunidade de novo na mão. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu que no final do ano, no início de dezembro, tinha solicitado a todos os meus pares a assinatura para encaminhar esta comissão especial de inquérito através dessa casa, e até então aguardava que essa empresa, com a nova balsa, buscasse solucionar o problema da comunidade. Pois bem, ela não resolveu e não teve, depois de ontem e hoje, eu deixar de encaminhar essa comissão especial, esse pedido de abertura de comissão especial de inquérito a esta casa. Por isso, eu gostaria que os nobres pares que assinaram com esse vereador o requerimento feito para a abertura dessa comissão, votem positivamente
para a gente buscar uma solução a esta empresa. Não obstante, senhor presidente, não é só por conta do motivo desta empresa também estar com o serviço precarizado, mas também porque essa empresa, pelo que eu soube, tem deixado de depositar ou de pagar tributos próprios do município. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe quanto que é, ninguém sabe quanto paga, não se sabe quanto que é o valor que essa empresa arrecada. Quando você passa pela balsa, você não vê um aparelhinho na mão do cidadão que te cobra com recibo, não há recibo para a prefeitura, não há prestação de contas. Então, senhor presidente, diante da situação, infelizmente, eu estou solicitando a esta casa a abertura dessa comissão e espero que em 90 dias essa comissão tenha uma resposta para a sociedade e, de forma especial, para a comunidade da Ilha dos Valadares. E se não, por quê? Para a própria empresa melhorar o seu serviço, tendo em vista que até esse momento foi bastante precarizada. É o que havia, senhor presidente. Em discussão, o vereador Ivan. Senhor presidente, e população presente, demais vereadores, em Paranaguá, eu canso de dizer que o sobrenatural é natural. Aqui acontece coisa de outro mundo. Com relação a esse contrato satânico, essa é a palavra que encontro. Por que digo isso? Porque é do mal. Do mal. Porque só em Paranaguá, em que uma empresa que vai prestar um serviço, ela diz o seguinte: eu vou prestar o serviço, eu vou fazer o translado, mas não vou construir, isso está no contrato, eu não vou construir aqui o atracadouro. É como se você, munícipe, quisesse construir a sua casa e o pedreiro chegasse e falasse para você o seguinte: não, eu construo a tua casa, mas você me compra todas as ferramentas. Isso é um absurdo. Então o vereador Jacizinho tem todo o meu apoio, tem o meu voto e estou à disposição, caso escolhido, para fazer parte dessa comissão. E punir com os rigores da lei, se assim for o caso, os culpados. Vereador Márcio. Me somar ao vereador Jaci, que votarei favoravelmente, até porque não é a única empresa que merece uma SEI. Nós temos aí a Albrax, que também deve ser investigada, temos a Econ, a GIS Online, a Trajeto também, que já está há algum tempo. Verificar tudo isso aí, esses contratos, a quantas andam, se estão renovados, se está tudo ok. Eu lembro algumas empresas já eram ainda do tempo do ex-prefeito, o que cumpriu os 8 anos de mandato, e nós temos que verificar isso a fundo e buscar essas informações. Então, por isso eu vou votar a favor de Vossa Excelência, que possivelmente eu apresente outras aqui e vou precisar da assinatura e do voto de Vossa Excelência que me acompanhe. Para discutir, vereador Adalberto. Presidente, vereadores, obviamente que como fui um dos signatários deste requerimento, vereador Jaci, estaremos votando favoravelmente para a aprovação e para a instauração desta comissão de investigação a respeito da empresa DFF. Realmente é um descalabro a forma como foi feito este contrato e principalmente a forma como tem sido deixado, digamos assim, as coisas acontecerem sem uma efetiva fiscalização, sem a cobrança de quem compete fiscalizar e cobrar esta atuação. Hoje, segundo me consta, paralisou de novo a bendita da balsa aqui na Ilha dos Valadares. E continua parado. Então, é um transtorno, assim, incalculável para as pessoas. E fica aqui também, vereador, a nossa sugestão. Houve uma ocasião em que a balsa ficou parada muito tempo, crianças esperando, fila de carros, que esses moradores, e tem até filmagem, se não me engano, que esses moradores possam ingressar em juízo e cobrar até indenização por dano moral em razão dessa empresa. Agora, realmente tem que ir a fundo, não só em relação a essas questões, como também, vereador Márcio, né, nesses outros prestadores de serviço, alguns que eram da gestão anterior, outros que permaneceram, né, vereador Ivan, os tais sanguessugas, né, os vampiros da administração pública, nós temos que exterminá-los de verdade. Ir realmente a fundo nessa questão, porque é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte que precisa ser valorizado e, acima de tudo, ter responsabilidade no seu gasto. Parabéns pelo encaminhamento, vamos estar juntos. Para discutir, vereador.
Vereador Jaci, eu quero parabenizar o nobre vereador pelo encaminhamento. Como já colocamos aqui em outras oportunidades, foi o maior sequestro empresarial de nossa cidade, onde arrancaram da família Luzia o serviço de balsa que faz a travessia para Ilha dos Valadares. E que hoje, infelizmente, maltrata vários segmentos de nossa cidade, e hoje não foi diferente. Não tiveram condições de substituir uma embarcação que faz com que aquela balsa atenda os moradores do Valadares e empresários da cidade. Portanto, vereador Jaci, conte com o voto do seu amigo para que nós possamos realmente rever toda essa situação que está ocorrendo com essa empresa que atende aquela comunidade de uma forma bastante inoperante. Para discutir, vereador. Rapidamente, presidente. Obrigado. Sim, senhor. Presidente, eu gostaria de... Claro, vai ser aprovado hoje, vai ser instaurada a Comissão Especial de Investigação, vereador Jacizinho, e a gente tem que saber mesmo desses contratos, como foi feito. Me parece que essa empresa fatura 60 mil por mês e não presta um serviço adequado, porque todos nós sabemos disso. Contratos nessa de licitação que nós já vimos em relação à aviação Rossio, que foi direcionado, essa questão da BFF, então a gente tem que apurar mesmo, vereador. E concordo com o vereador Márcio Costa. O vereador Márcio Costa falou muito bem de outras 6 que podem ser abertas na casa, vai ter meu apoio, vereador, porque a gente tem que investigar, sim, para ver se o contrato está sendo cumprido. Como da aviação Rossio, que eu fui o relator, nada está sendo cumprido. Então vamos ver agora a BFF. Tem o meu apoio, vereador. Para discutir, vereador. Eu também assinei, juntamente com o vereador Jacizinho, esse pedido da instalação da Comissão Especial de Inquérito, e entendemos ser muito importante nesse momento essa proposta, essa propositura. Sempre lembrando aos presentes aqui, que estão na sessão, e aos internautas, enfim, de que ao final dos trabalhos é repassada ao prefeito, ao Poder Executivo, as recomendações dessa SEI. A Câmara Municipal não tem nenhum poder de abaixar tarifa, seja da água, seja da aviação Rossio, seja dessa DFF. Tarifa é com o Poder Executivo. Aumento nem passa pela Câmara Municipal. Às vezes a população confunde isso, né? Os vereadores aprovaram aumento da tarifa da aviação Rossio. Nada disso, nem passa pela Câmara. Da mesma forma será essa da DFF. A comissão se reúne, convoca quem achar que tem que ser convocado, faz uma perícia na documentação e, acima de tudo, ao final, elabora-se um relatório que é aprovado pela Casa e é mandado ao Poder Executivo. Na impossibilidade ou na não observância do Poder Executivo, a Câmara tem poder de encaminhar ao Poder Judiciário. Então, é bem explicado aos que estão aqui presentes, para que não se crie uma falsa expectativa. Por exemplo, encerramento de contrato. A Câmara Municipal jamais pode encerrar um contrato. Quem encerra contrato é Poder Executivo. Finalizando, tenho meu apoio, vereador Jaci, até porque eu tive acesso ao contrato de forma extraoficial, contrato da empresa DFF com a gestão anterior, do Zé Baca, e eu fiquei de boca aberta quando eu vi, numa das cláusulas desse contrato, que quem tem que construir os 2 atracadouros é a Prefeitura de Paranaguá, e quem fatura é a DFF. Então não é um contrato, isso é ação entre amigos, para não dizer bandidagem. Então tem a DFF, que tem a balsa ali em mais péssimas condições, que faz a travessia, ilha, continente, continente, ilha. Pois bem, aí no contrato está assim, a Prefeitura terá que construir os 2 atracadouros para que a empresa tenha condições de operar. O contrato assim não é nem pai para filho, isso é de amigos. Então, eu acredito, não sei nem como vai ser a composição da composição, eu até acho que, não sou presidente dessa casa é o vereador Josias, mas eu até acho que a Ilha dos Valadares tem 3 representantes, e a comissão se é composta de 3 representantes, eu acredito que, sugestão, presidente, que os 3 representantes da ilha conduzam essa SEI da melhor forma possível, por entender que eles conhecem bem
melhor do que a gente. É uma sugestão. E dizer que, se existe essa brecha, vereador Jaci, há um direcionamento. A prefeitura se comprometeu, na gestão anterior, volto a frisar, do José Baca, se comprometeu a construir os atracadouros para a DFF faturar. Então, já aí já existe um indício de possível irregularidades. Obrigado. Em votação. Tá? Deu, né? Deu, não tem mais. Não tem. Aprovado. Figura em pauta para a próxima sessão o projeto de lei 4.381/2014, oriundo do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores inscritos, que terão 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do regimento interno. Antes de chamar os vereadores, eu gostaria de pedir ao vice-presidente desta casa que me substituísse, que eu tenho um compromisso agora com o partido, eu e a Sandra Neves. É um compromisso partidário, lógico. Solicito a primeiro secretário chamado primeiro orador inscrito. O vereador a fazer seu pronunciamento é esse que vos fala. Chamar quem? Só um dia. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao vereador Carlinhos, eu gostaria de convidar o vereador Ivan a fazer parte da mesa aqui ad hoc. Com a palavra, o ilustre vereador Carlinhos da Ilha. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos honra mais uma vez com sua presença. Hoje aqui observamos que temos muito morador do Valadares, vejo assim de suma importância. Cito aqui o vereador, o meu amigo Aldecir Alexandre, o Ed Fernandes, o Lauri, o Ico, proprietário da bicicletaria, Marquinhos, Cláudio Armando, nosso amigo Peri. Veja assim, eu acho que é muito importante a presença de vocês para que vocês possam, assim, levar a nossa comunidade insulana realmente o que nós contribuímos para o engrandecimento de nossos queridos Valadares. Senhor presidente, como primeiro assunto da noite, falar que estivemos acompanhando na última sexta-feira a presidente da Fundação Municipal de Cultura, senhora Maria Angélica, e a diretora da Ação Cultural, Bini Moura, e ainda presente o presidente da Agremiação Esportiva Itiberê, Robson Luiz, o secretário
Regional do Valadares, o senhor Maurício Assunção, bem como o meu particular amigo, Cláudio Armando Santo, popular Chicoco. E, na oportunidade, estivemos mostrando à senhora Maria Angélica o imóvel pertencente à agremiação esportiva Itiberê, no sentido de que o município possa implantar um projeto cultural que venha, assim, atender os grupos de fandango daí dos Valadares, e até, por que não, a Associação de Escola de Samba de Paranaguá, para que ali funcione as oficinas do projeto que futuramente será apresentado. O Clube Itiberê é um espaço bastante significativo, de boa localização, que vai, assim, atender todas as demandas culturais de nossa cidade. Estamos, assim, juntamente com a diretoria daquela agremiação, realizando, assim, estudos, elaborando documentações, para que nós possamos encaminhar à Fundação Municipal de Cultura, bem como ao senhor prefeito, para que ver a melhor maneira para que o município possa ocupar aquela área. E como segundo assunto da noite, senhor presidente, falar também que estivemos, sábado último, acompanhando um serviço de limpeza e condição de barragem na Rua 2, próximo à padaria do Itiberê, local esse que encontrava-se bastante comprometido e que precisava urgentemente de uma manutenção. E graças à boa vontade do secretário regional do Valadares, o senhor Maurício, graças à boa vontade do diretor regional do Valadares, o Cláudio Armando dos Santos, e graças à boa vontade dos servidores do município, o senhor Rony, o Marcelo, o popular Rapuzinha, que é operador de máquinas, estiveram ali também o nosso conhecido guarda civil, que faz parte da Defesa Civil, o senhor Maia, que assim conseguiram limpar todo aquele espaço e conter aquela barragem que estava, assim, causando um grande transtorno aos nossos moradores. E, diante das nossas limitações como vereador, é o mínimo que nós podemos, assim, realizar, proporcionar as benfeitorias para os Valadares em toda a comunidade. Portanto, era o que eu tinha para o mês, senhor presidente. A todos, um bom resto de noite e fique com Deus. Convido para o seu pronunciamento o vereador Marcos Antônio Elias Roque. Peço a palavra, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras, população presente, nossos internautas, imprensa, membros aqui da Guarda Municipal também presente. Quero também justificar minha ausência por 30 dias, né? Muita gente me perguntando. Tive um probleminha de saúde. Quando você descobre algum tipo de nódulozinho no corpo, você fica assustado. Então, fiz exames e descobri que, graças a Deus, não era, né, coisa pior. E tratamento 30 dias e agora eu vou passar por uma avaliação, talvez faça uma pequena cirurgia, mas zerado, tudo certinho, né? Eu tinha que falar, muita gente perguntou se era joelho, mas era uma outra situação. Então, senhor presidente, nesse retorno, acho que aconteceu muita coisa também, né, nesse tempo que estive fora. Quero também aqui fazer uns agradecimentos já a um dos meus assuntos sobre a equipe de handebol de areia, né, que é a atual campeã paranaense e que agora conquistou o 5º lugar no brasileiro da modalidade também. A equipe também é a atual campeã paranaense juvenil. Então, é um trabalho que eu já venho falando há muito tempo dessa associação e também do professor Miola. O professor Miola, que ficou muito tempo fora, tinha um trabalho até 2004,
fez um grande trabalho em Paranaguá, no handebol. Temos um atleta na seleção brasileira de handebol, a Parnanguara do nosso projeto, mas a política é assim, acabou, entra outro prefeito, né? Você era de fulano, sai, não, então acaba todo um projeto. E retornou agora, 1 ano e pouco, está aí o trabalho já desse rapaz, da associação também, então parabéns ao Mioli e à associação que vem fazendo um grande trabalho, 5º lugar no brasileiro, né? Recursos, né? Fundação de Esportes dando aquele apoio, o Darlan também está de parabéns, mas é difícil. Outro assunto também, senhor presidente, é esse projeto de lei que eu protocolei hoje, que estabelece que a sobra orçamentária aqui da Câmara, todo final de ano, todo mês tem um repasse. Final de ano, aquilo que você não usa, sobra. O ano passado foi 1.400.000, né? O ano anterior 1,5 milhão, ou você vai para o fundo ou devolve à prefeitura, a prefeitura entra no caixa da prefeitura, a prefeitura faz aquilo que, né, usa em obras, alguma coisa. Nós temos já em caixa aqui, acho que 2 milhões e pouco para a reforma desse prédio. Eu acho que o ano que vem esse dinheiro talvez não vá fazer falta aqui. Mas eu estou fazendo um projeto de lei para que esse dinheiro seja feito como um subsídio na passagem de ônibus dos estudantes aqui do nosso município, que hoje pagam R$ 1,38 a passagem. Com esse montante de 1,5 milhão, não sei qual é a porcentagem, mas essa passagem pode diminuir bastante. Quem ganha com isso? Não é só o estudante, é a família, né, que banca o estudante também. Então, isso aí pode cair para 80 centavos, não sei direito ainda, mas esse dinheiro aí é carimbado para que seja usado como subsídio da passagem do ônibus aqui em nosso município. Então, esse é um projeto já elaborado há algum tempo, que agora a gente protocolou e desde já, meus parceiros, para que, né, quando vier a pauta, que a gente possa realmente dar esse benefício, né, a quem merece. Também quero falar, também não vou ser aqui demagogo, jogar para a plateia, né, falar sobre a situação da Guarda Municipal. Eu acho que quando uma classe, né, não tem respeito mais pelo seu comandante, é que o comando não está de acordo. Então, eu acho que está na hora do prefeito realmente trocar o secretário, porque do jeito que está, realmente, sabe, do jeito que está, realmente não dá para ficar. Então, perdeu o respeito, acaba a greve, e daí? Como é que fica? Não há mais o respeito. Então, eu não vou aqui entrar no mérito se o secretário é isso, bem, mas quando chegou a esse ponto, é porque você realmente tem que trocar o secretário. O secretário tem que dar espaço para um pessoal, não que a guarda vai indicar alguém, mas que o prefeito troque o secretário para que, no mínimo, eu sei que você também tem plano de cargos e salários, um monte de reivindicação, mas o mínimo agora eu acho que é a troca do comando. Então, eu estive de longe, né, nesse tempo, mas acompanhando toda a movimentação. E eu me posiciono, eu sou uma pessoa que não é vereador que vai falar como eu tenho que votar, não é o prefeito que vai falar como eu tenho que votar, então eu sou uma pessoa que sou responsável pelos meus atos. Aquilo que eu votar é o meu entendimento. Então, quero deixar bem claro a todos, né, porque induzir, tem que votar assim, não, isso não, comigo não funciona, eu voto aquilo que eu quero. Então, senhor presidente, né, estava com saudade realmente dessa casa, né, falando com alguns vereadores aqui e desse púlpito aqui. Eu acho que os debates têm que ser realmente calorosos para que as coisas aconteçam em nosso município. Já falei, não vou assim usar de demagogia, né, mas as coisas têm que acontecer. Então, tem que acordar, muita gente tem que acordar. Eu acho que tem alguns secretários em pastas aí erradas e o prefeito tem que fazer essa alteração logo. Falta pouco tempo para acabar o mandato. Depois não tem jeito de consertar. Obrigado. Convido para o seu pronunciamento o vereador Márcio Aurélio Vieira da Costa. Peço a palavra, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite a todos os presentes. Estou fazendo uma solicitação, a questão de falta de pátio para caminhões na nossa cidade. Nós temos uma área de quem vai para Curitiba, à direita, na Avenida Ayrton Senna, que começa ali nos fundos do albergue, e a Alberto Elias, entre o trilho e vai até a fábrica de bloquete. Antiga região, antiga
região que pertencia à rede ferroviária e tem alguns donos. Eu sei que existe a expectativa de construir inúmeras questões ali, mas eu penso que seria uma área que daria para acomodar inúmeros caminhões e retirar das ruas esses caminhões que atravancam o trânsito, tanto nas regiões centrais como nos bairros hoje da nossa Paranaguá, quando os caminhões acabam se perdendo até por falta de sinalização. Mas, como a questão desta semana, a grande prioridade são os nossos guardas municipais, e eu ouvi o secretário de Estado, Francisquini, esteve aqui, e disse que, numa entrevista, que a grande vontade do governo do Estado é dar mais atribuições às guardas municipais e, inclusive, diminuir algumas possibilidades, algumas responsabilidades da PM e passar para as guardas municipais. Aí eu pergunto, ora, nós estamos aí passando por uma crise tremenda, principalmente o município de Paranaguá, eu não imagino os outros municípios, mas eu fico muito preocupado. Quando se ouve falar isso, é bem de quem não tem o conhecimento de causa. É bem de quem é de um quadro de uma Polícia Federal, onde os seus salários são mais de 10 mil reais. E você vem tratar uma corporação que hoje ganha extremamente pouco, tentando igualar com quem ganha salários vultuosos como a nossa Polícia Federal. Nada contra a Polícia Federal, pelo contrário, merece, deveria ganhar muito mais. Mas não só eles ganham mais, também que todas as outras corporações possam atingir esse patamar um dia. Mas eu fico muito triste de ver essa falta, até certo ponto, de responsabilidade e de consciência com a nossa realidade. Não há, parece que eles vivem outro mundo, eles não vivem o nosso mundo aqui, dos seres humanos normais, que vê os nossos guardas municipais tendo que dirigir caminhão, que vê os nossos guardas municipais trabalhando no sindicato dos arrumadores, trabalhando no sindicato dos estivadores, fazendo outras atividades, as senhoras ou moças, às vezes, tendo salão de beleza para poder complementar a renda, e trabalhando em outras atividades, como segurança em casas noturnas, até a gente já viu isso, e você vê que realmente não se tem a mínima noção de como está a guarda no nosso município. Então, uma das sugestões, até eu tive ontem com o prefeito, pela manhã, assim como outros vereadores também já estiveram conversando com o prefeito, e, infelizmente, com essa história agora dessa liminar que aconteceu, até eu fui lá falar, o Feliciano, o doutor Feliciano, que esteve comigo em Curitiba, pediu para que eu intermediasse, mas o que acontece hoje, o nosso prefeito está fazendo uma avaliação da implantação dos 6% que foi para a educação, tem mais um compromisso agora para maio com a educação e tem acho que de 5 a 6 para todos os servidores. Então foram 1.700 servidores que ganharam agora, que são as professoras, teremos mais 4.200 funcionários que receberão a reposição. Então ele está vendo onde vai caber, vai aconchegar esse abono até que se falou, que a gente ouviu falar, e por isso eu vejo que é o grande momento dessa discussão. E eu pedi para ele que o mais breve possível, essa semana ainda, consiga levantar esses valores para poder chegar com os nossos guardas municipais e bater o martelo, que está na hora dos nossos guardas retornar ao trabalho, né? Não ficar na praça pública reivindicando um direito que eles têm, mas que volte a dignidade daquele trabalho que sempre fizeram com tanta honradez e guardando a nossa cidade. Eu sei que algumas questões não serão atendidas, como a questão do comando, eu já percebo que, infelizmente, isso não vai acontecer, mas eu tenho certeza que a questão do ganho salarial e outra sugestão que eu dei, a questão não é nem novidade, não sou eu que estou inventando isso, mas outros governadores no passado fizeram com a PM a polícia militar humanizada, que era o PM que ficava naquela região, conhecia aquela comunidade. E hoje a gente sabe que tem muitos guardas que saem de uma ponta da cidade para ir trabalhar na outra ponta da cidade, gerando custo de combustível, transporte, perdendo tempo muitas vezes. Então, tudo isso, gente, nós temos que rever. Esta situação não pode continuar. Outra situação da questão dos nossos guardas, a escala.
né, falando com os PMs aqui, os amigos da gente, a PM faz 12 por 24 e depois 12 por 48. Isso facilita a vida do guarda municipal, que hoje tem que fazer um complemento de renda lá no sindicato dos estivadores, no sindicato dos arrumadores, na cooperativa. É até feio nós dizermos isso, que hoje o guarda faz complemento, porque o bom seria que ele se dedicasse exclusivamente à guarda e pudesse estar na sua folga descansando. Mas, infelizmente, hoje isso não é possível. Mas, já que não é possível, vamos dar uma folga real para essas pessoas, para que elas possam trabalhar. Agora, essa escala de 6 horas acaba com a vida do guarda e com a possibilidade de ter outro ganho. Porque é uns 6 horas pingado, um dia à tarde, outro dia à noite, outro dia de manhã. E outra questão, me permita, presidente, rapidamente, nós temos que abrir o olho que esse oportunista do Rogerinho, até hoje não sabia que servidor público existia. E agora está aparecendo aqui, querendo tomar a frente da briga. Então, o Rogerinho é um oportunista, inclusive ele está sem mandato, o mandato dele está vencido há mais de 1 ano, que fomos nós que entramos com uma ação na justiça, porque a eleição era irregular. Então, que moral ele tem para falar do Sindicato da Guarda? Se o Sindicato da Guarda é irregular, mas é legal e é legítimo, porque tem guardas filiados. Pior é o servidor, o Sindicato do Servidor, que de 4.200 funcionários só tem 1.000 filiados. Isso sim, dá menos de 1/4. Agora, o Sindicato da Guarda tem mais de 80% de filiado. Isso dá legitimidade. Convido para o seu pronunciamento o vereador Adalberto Marcos de Araújo. Só avisar os presentes que o nosso regimento não permite qualquer manifestação, seja positiva ou negativa. Então, que Vossas Senhorias possam colaborar com o meu trabalho aqui. Peço a palavra, presidente. Senhorias, quem sabe um dia, excelência, né? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Adalberto. Senhor presidente, vereadores, vereadora, quero saudar de modo especial o nosso amigo, jovem amigo Luiz Felipe Ribeiro, que visita aqui a casa, e abraçando ao jovem Luiz Felipe, quero abraçar a todos que estão acompanhando a sessão aqui presencialmente, também aqueles que estão pela internet, também especialmente a Guarda Civil Municipal. Eu quero falar, senhor presidente, inicialmente, a respeito do aniversário de 67 anos do pastor José Alves, da Igreja Assembleia de Deus, que está sendo agora, ocorrendo neste exato momento, um culto de ação de graças, e em função do nosso compromisso, porque o nosso compromisso é aqui, nosso compromisso não é em festividade. Quando nós assumimos o mandato, nosso compromisso originário é aqui. Então, nós, quando assumimos, já temos um calendário. Neste dia, nós não podemos ter outro compromisso. Esta é a visão deste vereador. Falar, senhor presidente, a respeito do voto de louvor, as irmãs, né, a Maria Eduarda e a Maria Fernanda, que foram campeãs paranaenses, da primeira etapa, na verdade, do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, que receberam homenagem através deste vereador nesta sessão. Parabenizar ao seu pai pelo incentivo que fornece a essas crianças, uma tem 5, a outra tem 10 anos, e orgulham Paranaguá, orgulham a nossa cidade, inclusive no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Parabéns mais uma vez. Falar, senhor presidente, a respeito da vergonha que está ali, como de resto, vários bairros da nossa cidade, mas em especial nesta noite eu quero falar ali da marginal da BR-277, na Vila Santa Helena, Jardim Figueira, naquela proximidade. Está uma vergonha, é lixo, é lama, eu não sei como não tem secretário de obras, eu não sei como que não tem assessor de prefeito que vai ver a situação desta gente. Da mesma forma como eu não compreendo que a rua Alípio dos Santos, que está sendo denunciada ali por foco de dengue há mais de 20 dias, e não vai ninguém lá, nem para colocar um pouco de pedra, nem para colocar um caminhão de terra naquele lugar, para acabar com o foco da dengue. Então, quando dizem, senhor presidente, que este vereador fez acerto, que indicou secretário, né, ainda que eu tenha esta liberdade de indicar alguma pessoa, jamais me furtarei ao meu dever, que é com o cidadão e com o eleitor. Comigo não tem aquele que ruge como o leão e depois vem como o gatinho. Aqui tem responsabilidade com o eleitor, senhor presidente. Falar também, senhor presidente, aproveitando este gancho, né? A gente sabe quem está ao lado, quem realmente está batalhando a favor do servidor público municipal, da mesma forma, quem está pleiteando pelas efetivas conquistas da categoria, e às vezes se fala, não tem dinheiro, não tem recurso, porque a folha de pagamento está inchada. Mas lógico que vai estar inchada.
com 500 e tantos cargos comissionados, vai ficar inchada há muito tempo. E a gente sabe que o prefeito, quando assumiu, tinha 600. Reduziu um pouco, mas ainda está inchada. Precisa mandar, nem que seja 50% para casa. E aí vai sobrar dinheiro para pagar, nem que seja a bonificação da corporação, nem que seja os 6,5%, que é legal, previsto na lei federal, lei do magistério. Então, senhor presidente, existe forma, existe também secretário, como já foi falado aqui, inclusive pela base do governo municipal, tem secretário que mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Gente que não entende bulhufas, muitas vezes, da pasta que está gerindo, e às vezes fica dando pitaco contrário, prejudicando o servidor. Isto o prefeito tem que estar atento. E para finalizar, senhor presidente, hoje nós acompanhamos uma matéria, infelizmente, para a nossa desesperança, uma matéria do Jornal dos Bairros, onde fala sobre uma possível irregularidade no setor de recursos humanos da Prefeitura de Paranaguá. Eu não quero entrar aqui no mérito pessoal, se fulano ou beltrano tem responsabilidade, até penso eu que a Prefeitura já deva ter instaurado uma sindicância ou processo administrativo para verificar. E se não instaurou, também está prevaricando. Aí eu vou ter que ver quem que é o gestor, quem que é o administrador que não mandou instaurar, porque aí a prevaricação e é crime. Me parece o próprio Ministério Público também está de olho nessa situação. Eu não quero fazer juízo de valor e nem pré-julgar ninguém, até porque houve uma outra matéria leviana, fazendo ilações e fazendo pré-julgamentos, e isso eu condeno, porque não é profissionalismo, aí não é jornalismo. Mas a matéria veiculada hoje no Jornal dos Bairros, ela veio bem concisa, veio com elementos, aparentemente com dados bastante significativos. Eu não vejo, vereador Jacizinho, como seria possível, como seria concebível 300 horas extras num único mês. Aí eu não sei como é que faz. Como também não sei como é que faz 100 horas extras no mês. Pode até ser legal, mas não é moral. Não é moral, principalmente quando a pessoa tem a caneta, principalmente quando a pessoa tem a capacidade ou o poder para designar. E outra coisa, uma das desculpas, vereador Marquinhos Roque, é que, isso eu fiz ou realizei enquanto era funcionário, aí quando assumi o cargo, eu tenho precedentes do Tribunal de Contas autorizando o pagamento. Tudo bem, pode até ser, mas eu quero saber quem foi o gestor, então, o encarregado, superior e hierárquico, que autorizou 100 horas extras no mês, quando tem guarda civil, quando tem servente, quando tem outras tantas pessoas da área operacional, que não tem essa mesma regalia. Porque para uns pode e outros não podem. Então existe aquilo que é legal e aquilo que é moral. Outra coisa, ou eu estou muito enganado, ou o limite legal de horas extras é até 2 horas extras por dia útil. 100 horas extras não alcançaria esse limite. Então eu quero dizer, senhor presidente, para encerrar a minha fala, que aqui, por mais que daqui a amanhã o prefeito tenha a humildade, porque é uma pessoa humilde. Adalberto, eu quero a sua ajuda, eu quero que você colabore com a administração, mesmo nas suas críticas. Eu acho que eu já tenho feito essa colaboração, já tenho colaborado, mas isso jamais vai fazer com que eu me cale, isso jamais vai fazer com que eu abaixe a guarda, que eu seja subserviente, porque os poderes são harmônicos, mas devem, acima de tudo, ser independentes. Obrigado, presidente. Convido para o seu pronunciamento o vereador Adriano Ramos. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, população presente hoje nessa noite, em especial nossos amigos guardas civis municipais. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da greve e gostaria de trazer uma notícia que me chegou, que me deixa assim um pouco indignado pela notícia e também tem irritado os guardas civis municipais. O secretário, no Jornal da Cidade, ele disse que a tentativa de derrubá-lo faria parte de um jogo político, de que é normal que haja esses impasses para atender interesses alheios, que não beneficiariam diretamente a população, mas apenas um grupo com pretensões particulares. Só há uns 20 guardas em greve. Opa! Então, a minha observação, ela está errada.
Porque eu tenho visto na frente da prefeitura guardas civis municipais unidos, lutando pelos seus direitos. Inclusive, tem assinaturas aqui de pelo menos 160 guardas que aderiram à greve. Então, secretário, não é 20. Não é 20. Né? Tem pelo menos 160. Então, tem que tomar cuidado com o que fala, porque de repente quer jogar a população contra a greve da Guarda Civil Municipal. E ainda diz, esses que estão em greve, que são vossas senhorias, levaram para a frente da prefeitura parentes que não têm nada a ver com a Guarda Civil em si de maneira direta. Levaram amigos e pessoas que nem conhecem o trabalho. Olha, senhor presidente, volto a dizer, por diversas vezes eu passei na frente da prefeitura, entrei na prefeitura e vi os guardas civis municipais, todos eles juntos, e pelo menos ali, em algumas situações, eu vi mais de 100 juntos. Guardas civis municipais, não os parentes, nem os amigos. Pois não, vereador Roberto? Obrigado pela parte, vereador. Isso só demonstra a falta de habilidade na condução desta situação, que é uma situação difícil, nós reconhecemos, mas tem que ter um mínimo de bom senso, não jogar mais lenha na fogueira, e é tudo que, infelizmente, esse secretário está fazendo. O prefeito precisa abrir o olho. Eu falei há pouco, tem gente que, em vez de ajudar a juntar, espalha. Este tipo de gente não coopera, não colabora com a administração do prefeito Edson Kerster. Exatamente. Então, senhor presidente, só queria deixar registrado, e mais uma vez está aqui, as assinaturas, né, dos guardas civis municipais, não tem parente, não tem amigo, não tem filho, tem guardas civis municipais que aderiram à greve. Então, o secretário tem que tomar cuidado só com suas declarações, como disse o vereador Adalberto, que acabam incendiando mais uma situação que é ruim para ambos os lados, tanto para o executivo quanto para os guardas municipais que querem trabalhar, mas que querem que seus direitos sejam atendidos. Se não for atendidos de imediato, como a gente sabe que a situação, a saúde financeira da prefeitura não é tranquila, mas sentar para conversar, para traçar metas, aí sim, e eu tenho certeza que a corporação, ela busca isso. E, tocando no assunto secretários, eu gostaria de citar um secretário, uma secretária, que tem feito um bom trabalho, para poder dar exemplo para os demais, de como é que se conduz. A secretária Maria Angélica, isso é para contribuir com o governo municipal, né? Por isso que estou falando desse assunto. A secretária Maria Angélica, ela passou por algumas pastas na prefeitura, pastas importantes, diga-se de passagem. E por todas as pastas que ela passou, ela desempenhou muito bem as suas funções. Agora, o que acontece é que tem secretário que se acha o dono do mundo, que quando recebe uma ligação de um vereador, ele não atende. E também não retorna. O que é mais grave, vereador Marquinhos Roque. Porque quando a gente entra em contrato com um secretário, é para poder levar uma reivindicação, um assunto de interesse da população de Paranaguá. Eu não ligo para secretário para ficar falando sobre futebol, eu não ligo secretário para ficar cuidando de interesses pessoais, eu ligo para secretário para solicitar alguma situação na cidade que precisa ser atendida. Então, está na hora do senhor prefeito começar a apertar a orelha desses secretários e trazer a Maria Angélica e colocar, está aqui, ó, um exemplo de trabalho, siga o exemplo dela. Quando alguém ligar, se você não puder atender no momento, mas retorna depois, é o mínimo que pode ser feito. Então, senhor presidente, essa é a minha contribuição com o governo municipal, porque está difícil de se trabalhar desta forma, e minha contribuição para que o secretário de Segurança tenha muito cuidado com o que fala, porque não são 20. Não são 20, são pelo menos 160, está aqui documentado. Então, ele precisa, sim, ter mais cuidado com o que fala, porque ele prejudica diretamente o prefeito municipal. É o que eu tinha, senhor presidente. Obrigado. Convido para o seu pronunciamento o vereador Arnaldo Maranhão. Convido o vereador Carlinhos da Ilha a assumir a presidência dessa sessão.
Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o novo vereador. Eu inicialmente saúdo o retorno do vereador Marquinhos Roque à casa, que até então era o nosso presidente, e a partir de janeiro passou aí o comando da casa ao Josias. Então, Vossa Excelência, seja bem-vindo, tenha o nosso apoio aqui nos projetos que foram interessantes à comunidade, e não espero de Vossa Excelência nada, algo diferente nesse sentido. Tá? Que Vossa Excelência recupere sua saúde e esteja conosco aí em prol de uma cidade melhor para todos. A casa engrandece com a sua experiência. Quero também registrar a realização do Congresso Municipal do Partido Socialista Brasileiro aqui em Paranaguá, na última sexta-feira, nesse recinto, onde apenas uma chapa foi escrita. Este vereador foi reconduzido ao cargo de presidente do partido e temos a grata satisfação de ter o vereador Adalberto Araújo como vice-presidente do nosso partido aqui em Paranaguá, partido que está se preparando para as eleições municipais aqui de 2016. Certamente o partido tem quadros que irão contribuir, seja numa chapa própria, a prefeitura e vice, ou seja, compondo com algum nome, desde que esse nome esteja comprometimento com a cidade e seja melhor que os nossos quadros, vereador. Dizer também dos perfis falsos nas redes sociais. O vereador Adalberto abordou esse assunto com muita propriedade. Nessa época de manifestações, de greves, assim foi no magistério, está sendo assim agora, aparece algumas pessoas no anonimato. As pessoas no anonimato eu trato na justiça. É uma questão de Polícia Federal e Poder Judiciário. Porque a pessoa, nós vivemos num país democrático. Qualquer cidadão pode entrar com o seu perfil mesmo e expor a sua ideia. Acabou a ditadura faz muitos anos. Agora, quando a pessoa se esconde atrás de um perfil falso, para falar mentira, assim como foi na greve dos magistérios, um cidadão, que vamos tentar descobrir na justiça, colocou a foto de 12 vereadores dessa casa, que 12 vereadores são contra a educação e que votaram os projetos contra a educação e contra as criancinhas. Quando foi totalmente o contrário. Votamos todas as moções de apoio, abrimos a palavra aqui, conseguimos um diálogo com o Poder Executivo, com todos os vereadores, e a pergunta que eu sempre faço, o que foi votado contra os professores nessa casa? Nada. O cidadão se vê no direito, um mau caráter, de colocar a foto de 12 vereadores e votaram contra a educação. Então, isso é com a justiça. Primeiro, a dos homens, a mais importante é a divina. Falar também da matéria da Folha do Litoral de hoje, do projeto apresentado pelos 4 vereadores, até uma notícia de capa, sobre um projeto apresentado pelos vereadores da questão da redução do número de vereadores para a próxima legislatura. Uma matéria muito importante, eu até acho, é um tema polêmico, que vai merecer discussões nessa casa, mas eu fico muito contente na segunda parte da matéria também. Fico contente com o projeto, mas fico mais contente ainda em ver que os 4 vereadores declararam que irão acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, porque nos próximos dias a Câmara estará aqui analisando as contas do ex-gestor, do Zé Baca, do ano de 2007, que já tem parecer contrário do Tribunal de Contas. Então, a matéria hoje da Folha do Litoral traz essa notícia da redução dos vereadores, da possível redução, e traz também essa notícia da transparência. Então, são 5 votos já. São 5, porque o meu também já está declarado. Eu vou acompanhar... 6? Quando vier a matéria aqui para 2007, as contas do ex-prefeito já consta com parecer contrário pela reprovação do Tribunal de Contas. Os 4 vereadores foram na Folha do Litoral e declararam o seu voto abertamente. Então, são 5 votos na casa, já porque eu também acompanho, apesar da Folha do Litoral não ter me citado. 6? 6. Então, apesar da Folha Litoral não ter nos citado, mas já tem o 6º voto, então, nesse momento, porque existe o parecer do Tribunal de Contas pela reprovação das contas do ano de 2007. Então, parabenizo a Folha, parabenizo os 4, eu também estou junto nessa, porque se o parecer dos técnicos do Tribunal de Contas é pela reprovação, não serei eu que vou contra esse parecer do Tribunal de Contas. Não vou reformar a decisão pela reprovação. Se fosse com ressalvas, eu ia pensar,
que a de 2006, com ressalvas, eu também votei com o Tribunal de Contas, e agora 2007, que pede a reprovação, esse vereador não vai se furtar também de dizer que estou com o parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado a todos. Presidente, antes de terminar, um aviso aos guardas. Este vereador realmente foi no prefeito municipal para abrir um diálogo, uma conversação com os membros de vocês, com o sindicato de vocês, assim como foi o vereador Márcio Costa, assim como foi o vereador Edu. Nós tentamos abrir esse diálogo. Ele pediu que vai analisar com o jurídico dele a questão da possibilidade do abono, mas que nesse momento não conversaria, que conversaria com o SISMUP e que nos vai ver se abre o diálogo com vocês, por ele entender que a greve tomou uma, palavras dele, tomou uma questão política e ele não aceita esse tipo de conduta. Então, vamos insistir, deixar a poeira baixar hoje, amanhã, e vamos insistir para que o diálogo se abra. Muito obrigado a todos, nós tentamos. Muito obrigado. Convido o vereador Maranhão para retomar o trabalho da casa. Convido para o seu pronunciamento o vereador Ivana Fafipar. Peço a palavra, senhor presidente. O último orador da noite, inscrito, Vossa Excelência tem a palavra. Meu cordial boa noite a todos, aos que nos assistem pela internet, aos bravos presentes, aos bravos vereadores também, até o momento presente. Vereador Marquinhos Roque, seja muito bem-vindo novamente, seja reintegrado a esta casa, com a experiência que tem contribuído, e oramos para uma recuperação 100% de Vossa Excelência. Um segundo assunto para essa noite, parabenizar também a iniciativa do vereador Jacizinho com relação à Comissão Especial de Investigação da DFF. Tem todo o apoio deste vereador. Mesmo porque, repetindo as palavras que disse anteriormente, um contrato satânico que só beneficia um lado. Assim, algo do mal mesmo. Mas, enfim, vamos apurar as responsabilidades e cobrar, se necessário for, e com os rigores da lei. Senhor presidente, algo que me preocupa muito nessa cidade, e é pouquíssimo discutido, isso vem de vários e vários anos, e agora, como vereador há 2 anos, mais uma vez trago à tribuna esse assunto. Fala-se em saúde financeira do município, fala-se em dificuldades financeiras do município, não se faz as coisas nessa cidade porque não tem dinheiro. Mas eu não vejo trazer a público, principalmente por parte do Executivo, isso é uma crítica construtiva que nós fazemos, a questão do desenvolvimento do parque industrial. Se o dinheiro está pouco, nós não estamos conseguindo pagar melhor os guardas, nós estamos conseguindo pagar os professores, não estamos conseguindo investir na cidade. Se o dinheiro está pouco, o que tem que fazer quando a família está ganhando pouco? Opa, se só o marido trabalha, vamos colocar a esposa para trabalhar também, vamos aumentar a receita. Aumentando a receita, você consegue ter mais recursos para tratar melhor a tua família. Por que não se trata do desenvolvimento do parque industrial dessa cidade? Um exemplo simples. Um único shopping vai abrir mais de 1.000 vagas de emprego em Paranaguá. Empregos diretos e indiretos. Vai ser recurso injetado na economia. Isso beneficia a cidade. Eu não vejo, é mensagem 21, mensagem 22, eu não vejo chegar nada nessa casa que fale em receita para o município, aumento de receita. Eu não vejo. E só existe uma forma de fazer isso. Nós vamos pegar aqui, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 15% do orçamento, como vocês sabem, vai para a saúde. 25% vai para a educação. 54% pagamento de folha de pagamento. Sobra 6% do orçamento para investir na cidade. É nada. É absolutamente nada. Aí fica o vereador comemorando. Eu comemoro quando a gente consegue colocar a prefeitura nos atende com a tampa de boca de lobo. Meia dúzia de carteira nova numa escola. A gente comemora. Aí a resposta sempre é a mesma. Não podemos fazer a manutenção porque não tem dinheiro. Gente, com 6% do orçamento não se faz nada em lugar nenhum. E 90% dos municípios do Brasil estão nessa condição. Então tem 2 saídas. Desenvolve o parque industrial de uma vez por todas. Tem que ter uma discussão. Faz um fórum de discussão. Convida a empresário de Curitiba para cá. Faz qualquer coisa, mas não fiquem parados. Eu digo isso por parte do Executivo. É uma crítica construtiva. Sou do PMDB, do mesmo partido do prefeito, ou mexe nos 54%, que é da folha de pagamento. Como? Diminui o cargo comissionado, faz um plano de demissão incentivada para o funcionalismo público, inventa alguma coisa. Agora, tem que sobrar dinheiro para poder investir na cidade. Vou dar um exemplo simples.
A Bento Munhoz da Rocha Neto, a recuperação custou mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 e pico. Ou seja, com 25 milhões, 23 milhões, o que a prefeitura faz na cidade? Nada. Uma cidade com problemas crônicos. Gilberto Fernandes, o jornalista atuante que nem você é nessa cidade. É óbvio que tem que se mexer em duas coisas. Ou aumenta a receita, fazendo com que novas empresas se instalem em Paranaguá, dando condições, não com aquela história de sempre, né? Vem para cá, me dá 10% disso, me dá 10% daquilo. Qual o empresário que vai vir para cá, vereador Jacizinho, ele vai investir 5 milhões e quer dar 10% para executivo, para quem quer que seja, para poder implantar uma empresa de Paranaguá? Ele vai para qualquer outro lugar, some de Paranaguá. Vejo pouquíssimo falar em investimento no turismo, mas algo concreto. Vender o turismo em Paranaguá num pacote. Turismo religioso, é o turismo ecológico, é tudo fragmentado em Paranaguá, parece que não se tem noção do que se faz, não se tem capacidade e inteligência de fazer um estudo em parceria com a FAFIPAR, com a Unispar, em parceria com o curso de gestão pública da UFPR, pega gente que tem qualificação técnica, coloca numa mesa e fala, eu não sei trabalhar, sou humilde em te dizer o seguinte, tenho o poder da caneta, me traga aqui um planejamento que eu vou colocar em prática. Eu preciso melhorar o meu município, eu preciso melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estou cansado de ver amigos meus indo embora para Portugal, indo para os Estados Unidos, indo para lá, indo para cá, indo para Itajaí, indo para Santa Catarina. É um desabafo que faço com os presentes, com os que nos assistem pela internet e pelos nobres vereadores que nos acompanham no dia a dia, nas dificuldades de apanhar que nem vaca na horta do povo na rua e fora. Porque o povo cobra, e com razão, porque paga os seus impostos. É um desabafo que faço, agradeço a atenção de todos vocês e vamos torcer para que os próximos representantes municipais, ou numa possível reeleição, coloquem-se em discussão a melhoria da renda do município de Paranaguá para, naturalmente, melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, e demais. Senhor presidente, questão de ordem. Eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e parabenizar mais uma vez o morador da Iso Valadares, o Ed Fernandes, que realiza na FM de Adomé um relevante trabalho, fazendo aqui o resumo da Câmara semanalmente, e levando a toda a população paranaguara realmente o que acontece em nossa casa. Pois não, vereador Jacê. Gostaria de aproveitar o momento, visto que hoje a Igreja Assembleia de Deus Sede está fazendo um culto de louvor ao presidente daquela entidade, da Assembleia de Deus Sede, o pastor José Alves. E eu gostaria de encaminhar meus parabéns à pessoa dele, que muitos anos de vida tenha e que sempre seja o líder que é da Igreja Assembleia de Deus. Da mesma forma, senhor presidente, eu gostaria de agradecer o espaço e dizer que hoje saiu no jornal dos bairros uma informação sobre o empresário Tabajara, que é proprietário aqui da Bomboni, e eu achei louvável e encaminhei um voto de louvor à pessoa dele, né, pelo trabalho de cidadania que tem em favor da nossa comunidade, tendo em vista que adotou a Praça do Japão como espaço do seu quintal, né, e hoje é quem está investindo o seu dinheiro e o seu tempo e, claro, o seu carinho para beneficiar a cidade. Então, o logradouro da Praça do Japão hoje está praticamente toda ela sendo feita e reconstruída e adotada pelo empresário. Então, eu gostaria de parabenizar a pessoa dele, visto que é um belíssimo trabalho, um belíssimo exemplo a ser seguido. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 26 de março, a próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui neste recinto. Tenham todos uma boa noite.